a parte mais difícil era conseguir a oferta de trabalho. Mas a gente não estava nem sabendo como que era a burocracia que viria depois, né? É verdade, é verdade. A gente sempre achou que a parte mais difícil era, de fato, conseguir a oferta de trabalho. E teve um momento que a gente achava que esse visto nem ia sair, não foi verdade? Sim, é verdade. Teve um momento que eu fiquei bastante preocupado por causa da demora, da burocracia e principalmente da rigidez do governo. Foi um processo bem assim, longo, rígido, mas felizmente no final a gente saiu inteiro. E você lembra, Átila, quanto tempo depois do ponto que você passou na entrevista, você foi aprovado, negociou seu salário e que a gente começou a fazer toda a documentação? Isso. Aí assim, quando houve essa aprovação, né, da empresa, onde eles me enviaram as documentações para eu assinar, que eram as documentações de trabalho mesmo, o contrato de trabalho. Então assim que eu assinei, enviei para eles de volta, tudo eletrônico, né, tudo por e-mail. Então assim, aí eu recebi um próximo e-mail, aí coisa de 2 ou 3 dias depois, dizendo que eles iniciaram o processo mesmo, né, de visto, dessa aprovação de visto, etc. Me apresentaram nesse momento via e-mail o advogado que ia fazer todo o nosso processo, e aí esse advogado já nesse próximo e-mail já falou, olha, prazer em conhecê-lo, meu nome é X, então vamos aqui com a checklist dos documentos que vocês precisam nos enviar. E aí principalmente foi, todo o envio tem que ser de documentos traduzidos, né? Tudo para o inglês. Então, assim, primeiro a gente teve que pegar todos os documentos. É um processo muito detalhado. São vários anos de documento que precisam ser mostrados, demonstrados. Faculdade foi uma coisa que eles pediram até referência da nossa família. Sim, referência familiar dos pais, irmãos, exatamente, documentação de pai, de irmão, né? Eu lembro mesmo, foi um processo bem detalhado. E tudo, depois que a gente juntou todos esses documentos, a gente aí sim pegou uma empresa canadense, inclusive, para fazer essa tradução juramentada de forma eletrônica. Então a gente escaneou todos os documentos aqui, enviou para essa empresa então fez essa tradução juramentada, que ficou bastante caro. Foi bem caro, porque acho que eles cobravam por palavra, não era algo assim? Era algo desse sentido. Eu lembro que ficou na casa, assim, essa documentação acho que ficou quase $400, se eu não me engano, tudo. Foi bastante caro e, assim, mais uma vez, a empresa que arcou com todo esse processo. Depois eles te devolveram. Isso, primeiro eu arquei e depois eles me devolveram esse dinheiro. E você lembra qual que foi o visto que eles aplicaram na época? Olha, foi aquele visto, eu não lembro a sigla, mas é aquele... Permit. Isso, que é o Work Permit, aquele restrito, onde eu só posso trabalhar para aquela empresa enquanto eu estiver sob aquele visto de trabalho. Se por acaso a empresa te demitisse, ou se você quisesse para outra empresa, ia ter que arrumar outro sponsor, né? Ia ter que arrumar outro sponsor, exatamente. E assim, o que é muito difícil, não é impossível, é muito difícil. Mas, num caso de uma demissão, pessoal, nesse sentido, Brasil. Ele teria 30 dias para tentar arrumar outro emprego, senão então, a gente teria que voltar. Voltar para o Brasil. No caso, eles me deram... Eu também vim com um visto de trabalho, o meu era o Work Permit Open, então eu podia trabalhar, estudar, eu tinha essa flexibilidade. Verdade. Foi muito bom. E quanto tempo, você lembra, que a gente demorou para juntar toda a documentação, acho? Olha, para juntar a documentação e enviar tudo para o advogado, já com tudo, né, traduzido, juramentado, foi cerca assim, de 1 mês, mais ou menos, para juntar tudo. Então, ir em faculdade, pegar... porque não é só o diploma que eles pedem uns registros
com datas mais atualizadas das suas notas de faculdade. Então, tive que ir lá na minha antiga faculdade, pegar esse histórico escolar, pedir. Até se solicitar, eles te Exato. entregarem. Então, demorou mais ou menos um mês e meio, se eu não estou enganado, para esse processo. Eu lembro também que você foi nas empresas que você já tinha trabalhado, pegar uma referência. Sim, eles exigiram, né, uma referência dos, se eu não me engano, foram 2 ou 3 empregos anteriores que eu tive. Então, fui nessas empresas com esse template, né, esse exemplo deles. Aí, né, os meus antigos chefes lá assinaram numa boa e tal. E aí eu juntei também isso a toda a documentação. Né? Que documentos que você acha que deu mais trabalho na época? Deixa eu ver aqui. Que deu mais trabalho na época para tirar, né? É boa pergunta. Porque assim, a maioria a gente já tinha. O que deu mais trabalho foi para a gente fazer essa tradução, porque teve que esse contato com essa empresa aqui no Canadá, porque não pode ser uma empresa também de qualquer lugar. Não, tem que ser referência. Licenciada para fazer esse trabalho e dentro do território canadense. Né? Então, assim, isso é que mais deu trabalho. O que me deu mais trabalho em termos de tempo, de esperar, foram mesmo as questões das próprias burocracias. Das notas escolares, porque tem aquele tempinho que eles demoram ali para puxar tudo. Já tinha vários anos que eu tinha saído da faculdade, então tem aquele período. E mais a burocracia, assim, de pegar, tem que estar num formato específico deles, você envia isso, aí depois o advogado junta tudo isso a esse processo, né, de imigração, de visto, etc. E aí isso deu bastante trabalho. Isso demorou diversos meses, né? A gente ficou alguns meses sem resposta. Tinha algo que a gente não sabia que ia ser exigido. Para mim, assim, o que foi surpresa, eles pedirem históricos da nossa família. Exato. Isso também foi uma coisa, e sim, de fato é uma coisa que deu mais trabalho, porque você tem que chegar, conversar com seu familiar, pedir a ele se ele autoriza, etc. Sim, que todo mundo foi muito bacana com a gente, não, claro e tal. Então, assim, é como se fosse um histórico familiar ali com algumas né, documentações dos nossos pais, irmãos, etc., para poder enviar também isso junto para eles. Isso deu um pouquinho de trabalho, sim. E na época a gente teve um perrengue também do lado da empresa que te contratou, né, Átila? Não necessariamente da empresa que me contratou, mas da empresa que estava, vamos dizer assim, intermediando, tá? Porque essa empresa que intermediou entre pegar o meu currículo e mandar para essa empresa e essa empresa me contratar, essa empresa intermediadora, ela tinha por um breve período de tempo perdido a licença na província onde essa empresa, onde eu trabalho, é alocada. Então isso, temporariamente, travou o processo, o que nos deu um grande susto, inclusive, porque eu sinceramente achei que esse ponto, porque quando eu recebi o e-mail e li, eu esfriei, eu até sentei na cadeira e falei, meu Deus do céu, tipo assim, você tá vendo a chance saindo pelos seus dedos. É o que parece, né? Mas aí foi resolvido. Na mesma semana que o Átila recebeu essa promoção, né? Essa notícia ótima da gente estar vindo para o Canadá através dessa oferta de trabalho, eu tinha recebido uma promoção lá no Brasil, na empresa que eu trabalhava. E eu tive que recusar essa promoção e na época eu falei o motivo, né? Por que eu estaria recusando. Então eu praticamente já tinha deixado engatilhado a minha demissão. Em breve eu vou precisar pedir contas porque eu tô mudando para o Canadá. Fui muito sincera com os meus chefes, né, na época. É verdade. Eu lembro mesmo disso porque você ia precisar abraçar esse novo cargo e não tinha como, porque você já estava de saída. Eu já estava eu estava com a cabeça só para coisas do Canadá na época, então eu não me sentia à vontade de estar assumindo uma demanda nova, né, que eu ia comandar uma equipe, então eu não me senti confortável de estar abraçando aquilo naquele momento. Podia ter abraçado, mas eu preferi não. Fiquei quietinha. É verdade. E acho que muitas pessoas não sabem, para a empresa ela fazer uma oferta de trabalho, hoje eu não sei se é assim, mas na época que a gente estava no processo, ela precisa provar para o Canadá que ela não conseguiu contratar esse profissional dentro do Canadá. Então ela tentou 1, 2, 3 vezes
abriu esse processo seletivo interno que eu falo no Canadá e não conseguiu. E precisa trazer esse profissional de fora. Exato. Então, por isso ela tem essa... E, inclusive, esse foi também um dos pontos de susto que a gente teve. Porque num período, depois assim, passou alguns meses, a gente recebeu diretamente, eu recebi diretamente do governo canadense um e-mail onde eles explicaram ali, né, assim, foi para a empresa e a empresa reencaminhou esse e-mail, para ser mais exato. Então, nesse e-mail estava dizendo um funcionário do governo, dizendo que ele tinha algumas reservas quanto a aprovar o meu visto de trabalho ou não, porque ele queria provas da empresa de que a empresa tinha de fato tentado contratar um canadense. E aí esse meu futuro chefe, ele foi muito bacana, porque ele de fato ele escreveu um relato detalhado, ele até quando ele enviou isso para o governo, ele enviou para mim também, em cópia. Então foi assim um detalhe, né, um relato bem detalhado das tentativas que ele fez, das pessoas que ele contratou, pessoas às vezes ficou um mês, dois e foi para outra empresa ou desistiu, não queria mais trabalhar. Então com isso, aí sim, que o processo continuou. Porque toda hora teve vamos dizer, essas pausas que nos assustaram bastante. E a gente achou que a empresa não ia dar sequência, né? A gente ficou bem temeroso. O grande temor era justamente isso. Porque como os meses estavam passando e a gente não tinha, de fato, ali uma resposta definitiva, eu estava com medo da empresa falar, não, eu vou abandonar essa questão de sponsor, de trazer esse profissional, porque assim, está muito moroso aqui do governo. E assim, tudo que eles davam pra gente de para casa, que era, pega esse documento, faça esse exame médico, a gente fazia na hora, né? Na hora, era para justamente do nosso lado tá tudo prontinho, tudo certo, não ter nenhuma protelação, mas demorou bastante, o pessoal. E isso atrasou bastante o nosso processo, que na época acho que a gente pesquisou mais ou menos o tempo que estava levando, né? O prazo todo do processamento, até você vai colher biometria, tudo, era mais ou menos uns 3 meses. O nosso processo demorou mais de 6 meses. Demorou porque, assim, essa entrevista que a gente falou no vídeo anterior, de eu ter passado, a gente ter ficado muito feliz, ela aconteceu no início do ano. Maio, mais ou menos? Não, foi em março. Março? Março. Não foi em maio, não, março. Foi em março, porque eu lembro bastante dessa época. Foi em março de 2019. A gente viajou, ou seja, quando o visto estava todo ok, estava tudo liberado, a gente de fato podia viajar, nós viajamos em novembro. Então, março a novembro. Verdade, demorou bastante. Então, março eu fiz a entrevista, passei na entrevista, recebi a job offer. Em novembro nós viemos. E em algum momento você achou que o nosso visto não ia ser aprovado? Bom, no momento onde veio essa informação do governo, primeiro, aquele primeiro susto, onde a empresa intermediadora, não a empresa onde eu trabalho, a empresa intermediadora, ela perdeu essa licença de operar, porque aqui tudo trabalha com licenças bem, vamos dizer assim, é bem restrito mesmo, você tem que ter licença para fazer essas operações, etc. Então essa empresa que tinha essa licença, ela não renovou, eu não sei o que de fato foi. E eu conversei inclusive com o CEO dessa empresa, falei, eu preciso de ajuda, porque está acontecendo esse problema no meu processo. Está travando tudo. Está travando tudo. Ele foi muito solícito, resolveu em poucos dias, estava tudo resolvido. Ele me mandou uma resposta dizendo, está tudo resolvido e, mais legal ainda, ele já falou, já mandei para a empresa onde você vai começar a trabalhar, que está tudo certo, já com os comprovantes. Então, assim, ele foi super bacana nesse ponto, né? Isso ajudou bastante. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo grande susto foi esse, onde chegou esse e-mail, essa informação, onde o governo disse que ele tinha reservas e ressalvas se ia aprovar o nosso processo ou não. Isso me assustou bastante, mas também, segundo lá o meu chefe, né, meu futuro chefe nesse caso, ele fez uma defesa muito legal ao respeito da minha vaga, por assim dizer. Então, assim, não, tentamos aqui com profissionais canadenses, mas não conseguimos. Então, por isso que a gente precisa trazer esse profissional. Então, assim, foi um processo muito cheio de surpresas,
bem demorado, muito detalhado, e vou dizer uma coisa, sem um profissional do naipe que foi esse profissional, esse advogado, acho que seria ainda muito mais difícil, porque ele sabia tudo dentro da lei, como fazer o processo andar. E a gente, lá do Brasil, como é que faríamos isso? Não dava para fazer muita coisa. Esse advogado foi um ponto super positivo. Foi assim, do início ao fim, tudo entregue com explicações. Ele dava explicações claras. Isso foi muito bom, porque isso tranquilizava a gente. Olha, agora eles estão pedindo esse e esse documento por causa disso, disso e disso. Então, era muito tranquilo esse ponto, que a gente entendia exatamente cada passo o que estava acontecendo. Ele é um advogado canadense. Na época, hoje ele não trabalha mais com esse tipo de processo, né? Ele mudou de área. Agora ele trabalha para canadenses migrarem para os Estados Unidos. Exatamente, ele mudou o foco. E ele foi, assim, um ponto muito positivo para a gente. Inclusive, a gente ficou sabendo disso quando a gente já, aí contando um pouquinho para frente, mas a gente vai contar isso mais em detalhes. Com detalhes. Quando a gente ficou sabendo disso, quando a gente estava já aplicando para a cidadania. Aí que eu entrei em contato com ele pela confiança. Aí sim, obviamente, a gente ia fazer particular, né, pagando a ele, né, aí já não é uma obrigação da empresa. Mas ele disse, olha, Átila, eu não mexo mais com a imigração aqui para o Canadá, eu estou mexendo com a imigração para os Estados Unidos. Falou, ok, muito obrigado. Se você quiser ir para os Estados Unidos, estou à disposição. Exatamente. E esses exames demoraram? Como é que foi? Sim, os exames, uma bateria de exames, eles pedem exames assim... sangue, raio-x... Raio-x, histórico, né, histórico médico, se você já passou por alguma operação, se você já fez alguma coisa, se você tem alguma doença crônica ou não. Então, isso tudo foi feito. Todos esses exames também são anexados no processo. Tem que passar por uma consulta também, né? Com o médico que eles o médico, exatamente. É um médico, assim, licenciado no Brasil para trabalhar nesse fator. Inclusive, você também fica na mão do médico. Em termos, assim, o médico que vai decidir, baseado, obviamente, no seu histórico médico, mais a profissão que você vai fazer, né, que você vai executar no outro país, ele dá o laudo se sim ou se não. Então também teve esse processo todo. Aí a gente anexou todos os exames com o laudo positivo do médico e aí também deu tudo certo. Aí eles vão solicitando, né, primeiro a documentação, aí depois... Vem ondas. Aí depois perde essa parte médica, aí depois tem o processo de biometria, que a gente também demorou para poder conseguir agendar. A gente precisava viajar para outro estado. Exatamente. Né? A gente precisa sair da nossa cidade e ir para o outro estado, né, para o Rio. A gente tinha a opção de São Paulo, Rio, não lembro se era Brasília, Baduei, não lembro mais, já tem muito tempo. Mas aí a gente optou para ir para o Rio de Janeiro, que era o que tinha uma data mais próxima. Que tinha uma data mais próxima, um momento mais próximo para a gente fazer essa biometria, que é um ponto assim, crucial e jamais para os finalmente da emissão do visto. Aí a gente pegou, nós somos de Belo Horizonte, o avião, foi como que chama? Lá, nossa, eu esqueci até o nome do aeroporto, misericórdia. A memória tá... Gente, esqueci mesmo. A gente saiu lá de Belo Horizonte, foi para o Rio de Janeiro e saímos desesperadamente do aeroporto para não chegar atrasado lá na imigração canadense. Era bem próximo, a gente foi andando, a gente chegou a pegar táxi até... Não, a gente foi andando porque era muito próximo, perto, né? Muito perto mesmo de onde... E tava chovendo na manhã, a gente ficou com medo de Ia começar a chover, inclusive, e a gente ficou com medo assim, vamos ver aqui no celular se tá pertinho ou não, se a gente vai ter que pegar um táxi ou não. E quando a gente viu muito trânsito, a gente também ficou com medo, falando, nossa, a gente pega um trânsito aqui e aí não chega, vamos ver aqui. Aí que eu vi que era assim, 3 ou 4 quarteirões, pertinho. Não era uma coisa absurda, não era coladinho, mas também não era uma coisa absurda, não. Falei, vamos andando. Aí nós fomos andando mesmo, chegamos lá. Chegamos até antes do horário, a gente teve que esperar um pouquinho, mas a gente era os primeiros da fila. Isso, exatamente.
nesse consulado canadense para poder fazer essa biometria. Aí a gente escolheu biometria, tirou foto, eu nem lembro direito. Eu lembro que a gente escolheu biometria e tirou foto isso, lá. Foi a foto, e aí nesse ponto a gente já... Porque foi uma estada muito curta, só ir lá para fazer essa biometria mesmo. Disso, a gente fez isso tudo resolvido, a gente voltou para o aeroporto para esperar o voo de volta para BH. A gente já ia voltar na mesma tarde. A gente foi de manhã e ia voltar na parte da tarde. E na hora que a gente estava lá, conta o que aconteceu. Aí sim, depois de meses, né, que a gente espera, de dúvidas, ai meu Deus, será que vai dar certo? Finalmente chegou um e-mail que a gente tanto estava esperando. O seu visto foi aprovado do advogado, né, que ele que conduz tudo, então chegou para eles comunicado, ele já encaminhou para a gente. O seu visto está aprovado. Você pode agora já preparar a data de você vir e começar na empresa. E isso, quando a gente fez esse processo, foi, se eu não me engano, esse da biometria, estava perto já de novembro. Era outubro. Acho que era outubro, início de outubro. Porque eles deram um prazo, era menos de 15 dias. A gente não tinha terminado de vender as coisas. Exato, que é outra coisa, né? Porque assim que você teve a notícia, a gente começou a vender. Mas como teve esse tanto de problema, né? A gente parou de fazer essas vendas. A gente, vamos desacelerar, ver o que vai acontecer. A gente realmente ficou com medo, né, de ter essa aprovação. De repente, dá tudo para trás e a gente já, vamos dizer, imagina, vender carro, vender tudo dentro de casa e aí, não vão mais não. E aí? O Átila não tinha ainda conversado com a empresa. Não, a empresa onde eu trabalhava, né, era assim, era a última cartada. Então era esperar mesmo, tá tudo definido. E aí sim, quando saiu essa questão do visto, né, aí eu falei, então já está na hora de eu ter aquela conversa difícil com o chefe. Eu já estava de aviso prévio, né, muitos meses que eu já tinha conversado. Inclusive nessa aí teve uma oferta tentadora, né, porque aí como essa empresa que eu trabalhava lá em Belo Horizonte tinha essa consultoria e era internacional, quando eu falei, olha, estou me desligando da empresa, estou indo para um outro, vamos dizer, uma outra aventura, um outro projeto, um projeto fora do país. Aí eles me falaram, fica e a gente vai providenciar um visto de trabalho para você em outro país. Eles falaram isso comigo, mas aí, assim, pessoal, acho que na vida, palavra tem que ser cumprida. Então, eu já tinha dado a palavra para essa empresa, eu já tinha me comprometido, eles já tinham pago tudo, inclusive, né, todo esse processo de documentação. Que não é barato. Então eu não achei assim correto da minha parte, não era da empresa, a empresa fez o que ela queria fazer, reter o profissional que eles gostavam. Mas da minha parte eu não achei correto fazer. Então aí eu agradeci muito a oportunidade, é sempre bom, né, a gente deixar sempre as portas abertas onde a gente passa, isso é importantíssimo. Então agradeci bastante esse reconhecimento, mas recusei. E aí todo o processo continuou assim, normal, o processo natural, que foram agora esperar chegar a data do voo. Eles marcaram assim, super rápido a nossa vinda, né? Compraram as passagens, a gente teve que terminar de vender as coisas. Isso, aí sim, vender tudo, né? Deixar a casa vazia, vender tudo. A gente alugou o apartamento que a gente tinha na época e foi uma loucura. Nesse meio tempo eu tava com um emocional tão que eu adoeci. Tava super ansiosa. Tava ansiosa, adoeci para ajudar a completar as coisas. Assim, eu tava querendo, pelo cálculo, quando eu comecei lá, passei na entrevista, eu imaginei assim, né, calculei, mal eu sabia. Eu calculei assim, eu vou ficar uns 30 dias de descanso, né, de sair dessa empresa que eu trabalho, ficar uns 30 dias, um mês mesmo assim, descansando, para poder chegar na outra com 100 km por hora. Eu acho que eu descansei 5 dias, porque até eu sair da empresa onde eu estava, fazer o desligamento completo, né, aquele aviso prévio e tudo mais. Foi coisa assim de 5 dias, 6 no máximo, 7 dias e depois já viagem. Eu trabalhei quase até o dia da gente vir, né? Já então praticamente assim, foi poucos dias. Eu peguei uns dias porque eu precisava ir no banco, fechar conta, precisava deixar uma pessoa responsável
né? Exato, um procurador, para se qualquer coisa, né, que a gente precisar no Brasil. Então, precisava ir no cartório e são coisas que demoram, né, ficar prontas. E o nosso processo é aquela questão, né? Para esse processo da questão ali, não da cidadania, mas da residência permanente, você sair do país e voltar, isso tudo atrapalha muito, inclusive, né? Porque tem todo aquele cálculo. Então a gente já tinha uma noção de que, pisando no Canadá, nós vamos ficar, obviamente, se tudo nessas estrelas se alinharem direitinho, o emprego tiver tudo ok, estável, a gente vai ficar até o processo de porque a gente nunca tinha nem pisado cidadania aqui no Canadá, né? Então a gente veio muito com a cabeça, vamos ver se vai dar certo, se a gente vai gostar, se a gente vai adaptar. E a gente gostou bastante, né? Superou. Exatamente, que assim, o grande, né, que vocês já devem ter ouvido em outros vídeos, né? Que o grande desafio é longe da família, claro, e o frio, né? Então, assim, esses são de fato grandes desafios, né? Ainda mais gente brasileira ali, um país tão abençoado ali com sol, calor, e você chega, inverno, assim, o verão daqui é quente, mas o inverno daqui é frio. Então, tem realmente essa diferença. E se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando esse processo lá hoje, qual que seria? Bom, se a pessoa tiver, porque assim, eu só posso falar daquilo que a gente viveu. Então, se a pessoa tiver nessa trajetória de, por exemplo, já passou numa entrevista, vai vir com a job offer, sponsor, né, tudo, né, pago pela empresa, ter calma, pegar toda a documentação que precisar, porque eles vão enviar com certeza uma lista para vocês, que é grande, é uma lista grande. Pega isso tudo e sejam bem diligentes. Peguem tudo que precisa. Não enrola um dia, amanhã eu faço. Não, faça na hora que você puder ali. Faz um checklist, pegue toda a documentação que você precisa. Se você precisar ir em cartório para tirar uma segunda via, de uma certidão de casamento, etc. Faça isso, já para você, do seu lado, você não só transmitir toda essa documentação logo que vocês precisam, para deixar a empresa que está contratando vocês já, poxa, a pessoa está de fato ali fazendo tudo direitinho dentro dos prazos. Porque a gente fazendo tudo dentro dos prazos já demora tanto, imagina se você perder prazos, né? Então esse é meu conselho, fazer tudo. E as pessoas veem a vida da gente aqui pronta, né? Mas não sabe, não imaginam tudo que veio antes para... Exatamente, que assim, eu vejo gente que veio para cá com estudo, visto de estudo, etc. Então, assim, é um combate também deles, é um investimento altíssimo, né? É um combate que tem, então também não é fácil. Mas a pessoa, às vezes, em comparação, pensa assim, mas ele já veio com tudo pago, tudo certo. O que você faz para poder ter esse benefício? Isso, às vezes, as pessoas também não colocam na balança. Porque, assim, gente, o processo seletivo, ele é muito rigoroso. Porque, lembre-se, eles estão trazendo uma pessoa de fora do país, estão pagando passagens que são caras, né? A empresa pagou estadia, inclusive. Isso as empresas que pagam, né? Porque não são todas. E não são todas, exatamente. Então, assim, a empresa que me trouxe, olha só, pagaram todo o processo, né, esse processo de visto, pagaram a nossa viagem, né, puxaram as passagens, pagaram a nossa estadia durante o primeiro mês. Ainda perguntaram se a gente precisava de mais. E só o seguinte, ainda pagaram um aluguel de um carro durante as 2 primeiras semanas. Então, assim... Não, a gente ficou com o carro um mês também. A gente ficou porque a gente não tinha conseguido comprar um carro, porque também é um grande baque, viu, pessoal? É o chamado histórico de crédito. Você chega, você não tem histórico de crédito. Você não tem histórico de crédito, ninguém vai fazer financiamento para você. Ou se fizer, vai ser um financiamento assim altíssimo. Então, não é fácil chegar aqui e falar, chegar lá, eu vou comprar um carro. Não é assim, né? O moço até falou, né? É melhor você ter um histórico ruim do que não ter histórico. É verdade. Ele falou assim comigo, eu até achei assim, diferente, né? Uma diferença aí do Brasil. Melhor você ter um histórico ruim do que não ter histórico. E você é uma pessoa que não tem histórico. Você
Acabou de chegar, você não vai ter histórico mesmo. Se você tivesse nascido, acabou de nascer. Exatamente. Então, assim, esse foi um... E a empresa nos ajudou com isso. Falando, não, nós vamos estender mais 2 semanas com o carro. Aluguel do carro não é barato. Não é barato. Então, ficamos com o carro durante um mês e essa estadia durante um mês, até que, aí sim, durante esse mês também correria, pessoal. Porque a gente estava procurando o quê? Casa. Uma casa para morar, porque essa estadia deles ia vencer. A gente tinha mais ou menos engatilhado, né? Que é uma brasileira muito gentil, nos ajudou. Nos ajudou, isso é muito importante, né? E o carro para movimentar, porque assim, essa casa onde a gente alugou na época era próximo à empresa. Mas durante o inverno, menos 20, menos 30, você não vai a pé. Você tem que ir de carro. Então, assim, a gente tem que ter carro. Aqui no Canadá é um país que você tem que ter um carro e não é um luxo. É uma necessidade. Você, assim, é uma necessidade. Se você quer trabalhar, as coisas às vezes são mais longe, ou mesmo que seja perto, você tem que ter um carro. Porque você não vai aguentar ficar caminhando no menos 20, menos 30. Então é isso. Vamos... se você tiver alguma dúvida, sugestão, deixa aí nos comentários pra gente. E até o próximo!